só ouve falar de quem morre de câncer. Tu não ouve falar de quem vence o câncer. Não é assim? E por incrível que pareça, quem vence é a maioria. E daqui a pouco, se tu tá passando na tua vida, ou alguém que tu ama tá passando, não precisa achar que a pessoa vai morrer, gente. É verdade, pode simplesmente ter a esperança de passar pelo tratamento, que não é fácil, o Fábio vai falar um pouco sobre isso, mas que depois tudo vai se resolver e a pessoa vai ficar assim, ó. Lindo. E gordo. Eu não ia falar gordo, ele que falou. Até meu cabelo era menos ainda, que é... Não que tenha bastante hoje, mas foi um pouquinho menos. Acho que veio 20% a mais de cabelo. Quando ele passou pela quimioterapia, gente, uns 6 meses pelo menos ele não fez a barba. Não que eu tenha barba também, né? Era uma das partes que ele mais gostava. O pessoal entender um pouquinho em casa, eu tive um câncer de testículo. O diagnóstico já é meio brutal. Eu não tiro a razão dos médicos, porque eu acho que te dão aquele choque que é pra te encarar, sabe? Com seriedade, o tratamento. No nosso caso, o Fábio fez a consulta numa quarta-feira e o médico mandou ele internar no mesmo dia, né? Câncer, em muitos dos casos, é uma doença bem silenciosa, dependendo do órgão que ele te atinge. E eu tive, na época, por sorte, uma pedra no rim. E essa pedrinha me levou ao médico. Pra minha surpresa, nos exames de sangue, mostrou que meu sangue estava muito alterado. Alteradíssimo. Que não era normal, nem para uma hepatite. E era um câncer de testículo. E os médicos foram bem nu e cru, me dizendo assim, tem que internar hoje. Porque eu tentei ser amanhã. Eu posso me organizar para ser amanhã? Não, Fábio, tem que ser hoje, porque a gente tem que correr para lutar pela tua vida. E aquilo ali me impactou. Como assim, vida? É tão grave assim, lutar pela tua vida? E aí a gente fica pensando, poxa, a vida é tão frágil assim, eu tô aqui aparentemente bem, e aí o médico olha pra ti e vai dizer, não, vamos tentar salvar a tua vida. Bom, passado o diagnóstico, eu fiz a cirurgia. Foi internado, né? Fui internado. Passamos 9 dias no hospital, né? 9 dias no hospital. A Tati sempre ali. Desses 9 dias, eu fiquei em casa. Eu tinha um outro medo, que talvez pessoas tenham esse medo também, eu vou desmistificar isso. É o medo da cirurgia. Porque eu fiz uma arquectomia, que são 16 pontos na cintura, é um corte de mais ou menos 15 centímetros. Tu fica meio assustado, né? Que é parecido com o procedimento da cesárea. Exatamente, aí tu fica pensando assim, ó, isso vai doer muito. A anestesia, que muita pessoa me dissesse, só a anestesia tu já vai te liquidar. A anestesia é horrível. Não, eu não senti nada. Eles passam a xilocaína local. Não senti a agulha, que é uma grande agulha, mas não senti nada anestesia. E assim, ó, não tive dor nunca no processo de cirurgia. O detalhe de se recuperar mesmo, claro, né? Porque era um claro corte que tu tem um desconforto, mas assim, ó, dor, não se tem dor. Tu é bem assistido ali com medicamentos e tudo mais. Então assim, ó, dor, pra quem tem medo de encarar uma cirurgia, nesse caso assim, ó, não tive dor. O médico disse pro Fábio assim, olha, durante uns 15 dias, né, faz repouso, fica aquela função de se recuperar, porque é bem tipo uma cesárea mesmo. Mulheres que já passaram por isso, sabe que tem toda uma função de não poder se levantar, de não poder fazer força, de não poder um monte de coisa, né? Aí, não precisa dizer mais nada, né, gente? Agora vem a questão Quantos dias vocês acham que ele ficou quieto? Para quem está se perguntando, foi retirado o testículo? Foi retirado. Por dentro. Não. O câncer de testículo, geralmente a cirurgia é na cintura, né? No teu caso, foi na cintura aqui, à esquerda. Sem tabu, gente. Sem tabu. Nossa vida não tem tabu, né? A gente vive num mundo meio preconceituoso. E o câncer é uma realidade. No caso de testículo... É muito comum eu pra mim, que não sou machista, e eu sou totalmente... Ainda mais depois do câncer. Sou bem resolvido como ser humano. Vou dizer uma coisa. Pra mim, tirar um testículo, tirar um dente ciso ou uma amígdola... Mesma coisa. Eu acho que vocês preferem tirar o testículo. Né? Porque tirar um siso Aí tem a outra pergunta que o pessoal faz, mas e aí vai poder ter filhos? Tudo normal. O que o médico nos falou, que se um testículo produz milhões de espermatozoides, não tem problema nenhum de ter um só. E a estética? Estética do quê? Fica bem melhor, na verdade não muda nada. Não, olha e pensa bem. Todo mundo diz que quando os homens ficam bem velhos, tem mais saco do que pênis, né? No teu caso vai ser parelho. Não, mas falando sério mesmo, não muda nada, assim, ó. Porque tem muito homem machista, né? Eu acho que tem homem aí que seria o fim, né? Ia preferir morrer. Muitos homens que até hoje não querem fazer um exame de próstata, por exemplo. Tem medo de se apaixonar pelo médico. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Tem muito homem que tem câncer de testículo e vai procurar ajuda quando o testículo tá do tamanho de uma abóbora, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu vou dar um recado pros homens, assim, ó. Quando tu conseguir resolver na tua cabeça essas questões do machismo, aí tu vai começar a ser um homem. De verdade. Porque até então tu não é homem, tu é um animal.
Agora vem a questão da quimioterapia, que quem tá passando mais se interessa. Fez a cirurgia, fez os exames para ver como que tinha reagido, né? Já baixa drasticamente ali os níveis de não sei o que no sangue. E aí vem o tratamento, porque às vezes só a cirurgia já é suficiente para eliminar. Muito raramente, né? Pelo menos uns mesinhos de quimioterapia ou radioterapia, as pessoas que enfrentam o câncer maligno geralmente têm que passar por esse no meu caso, no mês seguinte fui fazer os exames, né? Eu já esperava fazer a quimioterapia, pela gravidade do câncer que eu tive. Um carcinoma embrionário, não teve nenhuma surpresa. A médica me receitou a químio, marcou as datas. A minha quimioterapia era uma semana no mês, ou seja... segunda a sexta. E depois pulava 3 semanas. Durava 4 horas o procedimento. Durava 4 horas. Era bem demorado. E bem... de manhã. Existe a quimioterapia que é uma aplicação mensal. Tem uma que é uma semanal. Vários tipos, muitos tipos. Os efeitos colaterais que eu tinha. Na segunda, terça, quarta-feira, até estava tudo normal. Quinta-feira, eu começava a sentir o peso das drogas, né, no organismo. E sexta-feira, eu saía já bem abatido. E pelo sábado eu estava alucinado já, sabe? Uma fraqueza mental muito grande. Eu não tinha muita noção da realidade e tudo não era realidade. Para escovar os dentes, para qualquer atividade, pentear o cabelo, para levantar da cama, fraqueza total. Não conseguia força para isso, era me agarrando mesmo. E muitas vezes eu achava que eu ia morrer. Só que o ser humano se adapta muito à situação, né? Sim. Eu ia pra pizzaria com a Tati, não tinha cabelo, não tinha sobrancelha. Era só na época, né? da quimioterapia que exatamente, ficava mal, né? Bom, de pelo no corpo só sobrou os cílios. Já não tem grande coisa. Nem a sobrancelha, não. Só no período da químio é que aí sim tu tinha que, né, fazer mais repouso, porque tu não tinha força pra... Porque o jeito tinha apetite normal. Tinha muito amargo na boca, o meu apetite normal já é acima da média. Lá pra terça-feira eu já... Começava a reagir. E quarta-feira eu tava novo. Ou seja, 5 dias depois eu tava ok, podia até jogar futebol se quisesse. O que fica de recado mesmo. Não é fácil, mas também não é possível. É bem superável, né? Bem superável. Tem aquela questão também que câncer volta. Bom, o meu não voltou, gente. Eu tô há 10 anos. Tem que seguir acompanhando, gente, porque na realidade, como os médicos estavam explicando, células do mal todos temos no nosso corpo. Do mal, hein? Células do mal. Células ruins, né, cancerígenas, todos temos. E um dia elas podem se manifestar ou não. E a chance de alguém que teve câncer ou uma pessoa que não teve ter novamente após os 5, 6 anos de acompanhamento é a mesma chance. Se o teu câncer não voltou dentro de 5, 6 anos, tu tem a mesma chance de ter um câncer quanto eu, que nunca tive, entendeu? Esse Fábio hoje em dia tem a mesma chance do que eu tenho a mesma chance do que o Fábio. Só para deixar bem claro como é que foi o procedimento do Fábio, no caso, ele fez 3 meses, né, de quimioterapia. Isso. E o sangue dele já normalizou. Foi tudo pelo SUS, meu tratamento. E eu acho que, inclusive, a gente tem que ressaltar isso. Em novembro de 2007, quando o Fábio passou por todo o procedimento, a gente fez tudo pelo SUS, gente. E, assim, ó, um atendimento maravilhoso. Eu não posso deixar de destacar a FAO em si. A FAO, o hospital em si. Porque quando eu cheguei na FAO, tinha aqueles prêmios na parede. Que eles ganham ali, né? Não era à toa. Não era à toa aqueles prêmios, não. Porque, assim, ó, 1 ou 2, 3 exames no máximo que eu precisei fazer fora da FAO era muito abaixo. Muito. Mas o atendimento, assim, ó horrível. Uma vergonha o tratamento, sabe? Não, inclusive, já fomos em clínicas particulares que não nos deram o atendimento que a FAO nos deu. Exatamente, 1 ou 2 exames em clínicas particulares não deram. Não foi mesmo aquela prestação da FAO. O pessoal da época, vou dizer da assim. Época, 2007, eu não sei como é que tá hoje, nem FAO, nem SUS. Eu até prefiro nem saber por enquanto, né? A outra coisa que o câncer me trouxe, eu podia estar fazendo esse vídeo aqui hoje. 10 anos depois do câncer, podia estar passando para as pessoas um pouco de esperança, tirando um pouco de medo, um pouco de dúvidas. Esse vídeo é para fortalecer aquela parcela de pessoas que é a maioria, que se livra, que se salva, que se cura do câncer. Aquela pequena minoria que morre, aquelas pessoas são sempre lembradas. Porque para mim, quando eu tive câncer... Todo mundo morria. Eu chegava alguém para dizer, não é fácil. Quase que já dava os pesos. Ninguém te fala de quem viveu, de quem venceu. A maioria vence o câncer. É natural quando tu tá passando pelo procedimento, tu achar que a tua vida vai ser sempre aquilo, ou que tu não vai conseguir te recuperar sempre. Muito pelo contrário, como o Fábio falou, depois que tu passa por esse processo todo, tu sai lapidado daquilo ali. Tu não é mais a mesma pessoa que tu era antes. Tu começa a valorizar
assim, ó, a vida em si, as pessoas que tu ama, as pessoas que te amam. Tu começa a valorizar as coisas simples da vida, de olhar pela janela e agradecer, pô, eu diria que olha, começa obrigado por esse dia. começa a valorizar o que realmente tem valor, né? O que tem valor. O que tem valor, tu Que já valorizar, era né? pra ter valor desde o princípio e a gente não observa, porque a gente sempre dá valor para as coisas que não têm valor. Se tá com problema no teu cartão de crédito, não conseguiu trocar de carro, não conseguiu financiar a casa própria, Não conseguiu pagar as contas. isso aí é piada, gente. Um problema mesmo é um câncer. É saúde. Né? A saúde da gente, qualquer doença grave aí. Isso é um problema. Eu até acho engraçado quando alguém vem me contar um problema. Que não é um problema. Que não é um problema, né? Aí a gente sempre fala a mesma coisa, gente, isso aí não é um problema. Tu tá criando um problema, isso não é um problema, isso é uma besteira, né? Isso é uma besteirinha que tu pode resolver aqui, ó, fazendo tal coisinha aqui, tá tudo certo. É verdade. É o ponto de vista, eu acho que assim, ó, é a frase de efeito da nossa vida, o ponto de vista muda tudo, mano. Durante o processo cirúrgico, pós-cirúrgico e de quimioterapia, leva a tua vida o melhor possível, que isso vai ajudar muito no teu tratamento, vai ajudar os médicos, vai te ajudar na recuperação. Vida normal, porque a tua cabeça vai decidir uma boa porcentagem da tua recuperação. O resto é com a quimio, com a rádio, enfim. Tratamento. Vamos jogar aí no mundo que não é todo mundo que morre de câncer, a grande maioria se salva, a grande maioria segue vida aí, ó, normal. Essa é a mensagem que a gente tinha pra dizer pra vocês. Nossa vida mudou depois do câncer e, no meu ponto de vista, pra muito melhor. É isso aí. Não dá pra falar num vídeo de tudo, a gente pegou aqui alguma coisa mais... Superficialmente, assim, uma coisa mais básica, né? O basicão ali pra entender melhor. Mas qualquer dúvida aí pode nos procurar, né? Inbox ou... Estaremos disponíveis. Isso aí. Pra ajudar vocês. É isso? Quem gostou do vídeo, quem acha que esse vídeo pode, de uma certa forma, ajudar alguém, compartilha, se inscreve no canal lá. Deixa um likezinho. Deixa um likezinho, deixa teu comentário. E a gente vai estar quarta-feira de novo, né? Isso aí. Bombando com vídeo, que a gente não sabe nem o assunto ainda. Normal, né? A gente nunca sabe o assunto. Tô totalmente recuperado hoje, apesar de eu ter essa cara de retardado. Não tem nada a ver com a quimioterapia, eu já era assim antes. Não deixou nenhuma sequela. Beijão. Beijo, gente.